Nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, o Copom acabou de elevar novamente a taxa Selic, um aumento de meio ponto percentual, e agora a Selic está em 13,75%. Esse foi o 12º aumento da Selic, lembrando que em março de 2021, quando a série de aumentos começou, ele estava em 2%. Então será que por conta de todo esse aumento de juros e também por conta de expectativas de que os juros se manterão altos por mais tempo, você que tem ações em bolsa de valores, é hora de vender para aproveitar esses juros altos ou, na verdade, é hora de comprar mais porque a bolsa está descontada? Eu vou dar minha opinião nesse vídeo, mas também vou mostrar o que o Smart Money, as grandes empresas, grandes investidores estão fazendo. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, vou aproveitar para lembrar novamente que no dia 16 de agosto eu vou abrir as inscrições para a 18ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá a gente pega desde o básico, desde o que é o dinheiro, passando por poupança, orçamento, gastos, para depois a gente entrar na parte de investimentos, pegando renda fixa e renda variável no Brasil e também no mercado americano, um módulo sobre empreendedorismo, terminando com a parte de sucessão patrimonial, para que você não apenas fique rico, mas consiga transmitir a riqueza para os seus herdeiros. Então, se você quer aprender sobre tudo isso ao longo de 12 semanas, com uma equipe de monitores ótima, formada por mim, que responde todas as suas dúvidas em até 24 horas, que faz com que eles ganhem mais quando esse objetivo é cumprido, em todas as turmas que a gente fez desde que eu criei essa equipe. E essa vai ser a 7ª turma onde isso vai acontecer. Então, se você quer suas dúvidas respondidas, um conteúdo didático, altamente abrangente, um curso muito completo, dê uma olhada no link que está na descrição do vídeo. Agora, entrando no assunto em si, como esse é o 12º aumento da taxa Selic desde março de 2021, esse é o 12º vídeo que eu gravo sobre este assunto. E muitas das dúvidas permanecem as mesmas, né? Até quando a Selic vai subir? O que se espera para o final do ano? E semanalmente a gente tem previsões saindo, feitas pelo Focus, por exemplo, que colocam um novo patamar da Selic esperado para o final do ano. E em contínua revisão, né? Porque toda hora a situação econômica está mudando e a gente tem a mudança também de qual seria o patamar de inflação, de dólar, de Selic, sendo que cada um desses itens acaba reverberando nos outros. Então, nesse vídeo, eu quero até mudar a temática do assunto. Eu vou explicar, principalmente pensando no iniciante, aquele que está chegando agora no canal, o impacto geral da subida da Selic nas diferentes classes de ativos e também no mercado como um todo, e depois eu vou focar mais em ações, porque com esses juros muito altos, o mercado de renda variável, as ações são ativos de renda variável, eles acabam sofrendo, o preço deles cai. E será que é hora de vender porque vai cair mais, ou estamos no momento de comprar pensando no que grandes investidores estão fazendo? Mas começando do início. Primeiro, por que a Selic teve todo esse aumento ao longo de 12 reuniões do Copom consecutivas? O primeiro ponto é lembrar da questão da inflação. A gente veio de 2 anos de uma atividade econômica mais fraca devido aos fechamentos parciais da economia que aconteceram no mundo todo, um mundo altamente globalizado, onde aquilo que você compra muito raramente é produzido perto do local onde você mora, e com as economias fechando, você teve toda essa parte de oferta afetada. E além disso, vários governos, eles simplesmente aumentaram muito a oferta monetária, dando auxílios à população nesse momento onde muita gente estava proibida de trabalhar. Essa combinação de baixa oferta com muito dinheiro sendo injetado na economia, o que aumentou a demanda, acabou levando preços para cima. E o que nós vimos são índices inflacionários batendo recordes pelo mundo. A maior inflação nos Estados Unidos em 40 anos, a maior inflação na União Europeia em 40 anos, a maior inflação aqui no Brasil desde 2015, quando também bateu 2 dígitos. E para conter a inflação, um instrumento clássico utilizado para isso, de política monetária, que fica a cargo do pessoal do Banco Central, é elevar a taxa básica de juros, que é essa taxa Selic. Quando o Banco Central faz isso, ele acaba encarecendo o custo do dinheiro, esperando que com isso menos gente tome crédito, por exemplo, e geralmente as pessoas tomam crédito para consumir mais. Se tem menos gente tomando esse crédito, você tem menos consumo. Se você tem menos consumo, a economia fica menos aquecida, há menos demanda, e mantidas as condições de oferta, e o que a gente espera até que a oferta venha a melhorar com o tempo, com as cadeias de suprimento se normalizando, e também devido ao aumento geral de produtividade da economia, afinal a gente está sempre com inovações tecnológicas, produzindo mais com cada vez menos, o que se espera é que os preços venham a cair, até que a inflação, que é medida por esse aumento de preços, né, embora, depende da escola econômica que você siga, a escola austríaca, por exemplo, que eu gosto bastante, isso é só a consequência desse aumento de oferta monetária,
monetária. Mas enfim, com esses preços cedendo, aumentando menos e entrando dentro das metas que cada banco central tem para sua economia, a taxa Selic começa a cair e você tem esse ciclo se reiniciando, com mais gente pegando crédito, mais consumo acontecendo. Se as pessoas consomem mais, as empresas lucram mais, contratam mais gente, que passam a ter mais renda, que passam a consumir também. O consumo de um vira a renda do outro. Você tem uma demanda aquecida, que costuma subir além, né, da produção da economia. Com isso você tem preços novamente subindo, aí você aumenta a Selic, controla os preços e você fica nesse ciclo de inflação sobe, Selic sobe, inflação cai, Selic cai, para a inflação subir de novo e assim vai. Ciclos econômicos. E isso eu tô falando da economia de uma forma geral, mas pegando o efeito que isso tem nos ativos de risco. Veja que quando essa taxa de juros sobe, fica muito mais atrativo você investir em renda fixa, porque afinal de contas, nesse momento você consegue emprestar dinheiro para o governo, aquele que é dono da máquina de imprimir o dinheiro local e que por isso tem uma baixíssima chance de deixar você a ver navios, te dar um calote, porque afinal de contas, se ele está te devendo reais, basta colocar a impressora para funcionar, ela cria mais reais e te paga. Isso vai ter um efeito, que é um aumento inflacionário, mas você está recebendo o dinheiro antes dos outros, né? E pode consumir antes que os preços aumentem. Então você acaba sendo beneficiado nessa dinâmica. E agora você ganha bem para emprestar dinheiro para o governo. É até algo que não deveria existir, se a gente for pensar. Porque teoricamente deveria haver uma trindade impossível no mercado financeiro. Nós não deveríamos encontrar algo que é muito rentável, que é muito seguro e muito líquido. Você pensa em ações, por exemplo, pode ser muito rentável ou não, você pode ter prejuízo com isso. Tem uma liquidez muito boa, você vende 2 dias depois, recebe o dinheiro. Lógico que isso varia de empresa para empresa, né? Tem empresas que você vende no mesmo minuto, outras demoram um pouco mais porque tem menos gente negociando. Mas repare que por conta de um grande potencial de remuneração, por conta de uma boa liquidez, aquilo oscila bastante, não é seguro. Agora você pega um Tesouro Selic nesse momento de juros muito altos, é muito líquido, você pode vender para o Tesouro e receber o dinheiro em até um dia útil, na verdade até no mesmo dia, dependendo do horário que você faça isso. É muito seguro e deveria render pouco, mas nesse momento é incrivelmente rentável. Tem empresas, por exemplo, que você vai olhar o ROI, o retorno que ela tem sobre o seu patrimônio líquido, e fica abaixo da Selic atual. Ou seja, valeria a pena para o dono da empresa muitas vezes vender a empresa, pegar todo o patrimônio que ela tem e simplesmente aplicar na Selic, porque o ROI da empresa é 8% e na Selic ele vai ganhar muito mais do que isso. Então, justamente por essa questão de uma taxa de juros muito alta, a renda fixa rouba a atratividade de outros mercados. Naturalmente, isso viria a acontecer. Só que essa taxa de juros alta também prejudica as empresas. Primeiro, aquelas empresas que têm dívida, sobretudo se essa dívida for indexada à inflação e a inflação está subindo, ou ao CDI e o CDI está subindo para conter a inflação. As que têm dívida pré-fixada, elas acabam sofrendo menos com isso. Também prejudica as empresas, porque o consumo, ele diminui e com menos consumo elas tendem a ter receitas menores, ficam mais pressionadas. E além disso, empresas, o valor de mercado delas é dado pela capacidade que tem de gerar resultados daqui até o infinito, né? O tempo que a empresa vier a existir. E aí você traz esse valor futuro para valor presente usando uma taxa de desconto para isso. Essa taxa de desconto, ela é influenciada pela taxa de juros da economia. Não a Selic de curto prazo, porque não tem muito sentido uma taxa que muda a cada 45 dias influenciar essa taxa de desconto que vai existir, né, para pegar valores que vêm lá do futuro para cá. Mas nesse momento, não é só a Selic que está subindo, a gente também tem taxas de juros longas aqui no Brasil subindo. Então, por conta disso, o valor das empresas acaba diminuindo. E a gente vê empresas caindo 80% justamente por conta dessa reprecificação dos seus múltiplos. Você pega uma empresa que durante essa fase de crescimento da economia estava sendo avaliada a 100 vezes os seus lucros. Agora, com a taxa de juros mais alta, as pessoas pegando menos crédito, quem já pegou muitas vezes tendo que despender mais recursos simplesmente para pagar a dívida, o que faz com que sobre menos para consumir, a tendência é que essa empresa tenha lucros menores. Mas vamos supor que os gestores dela são altamente eficientes, ela consiga manter os lucros. Aí você pensa, nossa, ótimo, manteve. Então o preço dessa empresa, daquela ação que eu comprei dela, deve se manter. Mas pode ser que não se mantenha. Porque antes a empresa era avaliada a 100 vezes os seus lucros, porque era uma empresa de crescimento, e agora ela não está mais crescendo devido a esses juros muito altos. E além disso, o mercado começou a olhar para aquelas 100 vezes lucro e falar, isso aqui não faz sentido. Não tem por que eu ter essa empresa valendo 100 vezes os seus lucros, se eu posso comprar outras que estão sendo negociadas a 5 vezes, a 4 vezes, a 10 vezes, já começa até a ficar meio caro dependendo da empresa no contexto atual. Então, veja que o resultado da empresa não mudou em nada, mas agora só estão pagando 25 vezes o lucro dela. Estão precificando a empresa assim. Antes pagavam 100. Isso é uma queda de
75% nas cotações das ações, sem que nada do resultado da empresa tenha mudado. O que mudou foi simplesmente que o mercado agora não está disposto a pagar tão caro por aquele mesmo lucro. E aí, se você olha as cotações do Ibovespa, o nosso principal índice acionário, o que acontece é que em 12 meses ele está caindo mais ou menos uns 18%. Por quê? Porque simplesmente o pessoal está disposto a pagar menos nas ações, mas não apenas nas ações. Se a gente for olhar, esse movimento acontece em vários ativos de risco. Com fundos imobiliários, o raciocínio é parecido, não chega a ser o mesmo, porque são ativos também diferentes, o pessoal não está comprando pensando em crescimento, mas sim em geração de renda, mas eles também são afetados. E até pegando dados da Ambima, a gente vê algo muito interessante. Se a gente for olhar aqui, eu vou dar especial atenção para o campo final dessa figura que vocês estão vendo, que mostra o movimento em 12 meses, o que a gente vê em milhões é que nos últimos 12 meses nós tivemos uma entrada de 161 bilhões em ativos de renda fixa, enquanto tivemos uma saída de 53 bilhões arredondando das ações, de quase 90 bilhões dos fundos multimercado, uma entrada de 1 bilhão em fundos cambiais, previdência, como é um ativo de mais longo prazo, e também as previdências costumam ter carteiras mais diversificadas, sobretudo aquelas que são mais novas, têm um perfil mais multimercado, as previdências mais antigas tendem a ser mais voltadas para a renda fixa, porque a história do Brasil é uma história de juros altos, né? Pensando principalmente nesse período de plano real. Então não são tão afetadas assim, também tem uma captação positiva e ETFs fecharam aqui em 4 bilhões no positivo. Mas veja que ações e multimercados, que são fundos que vão ter posição também em empresas, na maior parte das vezes, sofreram muito nesse período, enquanto o grande campeão de captação é a renda fixa. Todo mundo nesse momento quer colocar dinheiro em renda fixa. Só que devido justamente a essa saída de capital, será que agora é hora de seguir a manada e começar a se livrar das suas posições acionárias? Ou é hora de fazer justamente o contrário? O Warren Buffett tem uma frase que eu julgo muito interessante. Ele diz que você não pode esperar comprar aquilo que é mais popular e achar que está tomando uma boa decisão. Geralmente, o melhor momento para comprar um ativo é quando ninguém mais quer comprar aquele ativo. E eu vejo isso até pelo YouTube. Se eu faço um vídeo de ações hoje, ou de cripto, ou de fundos imobiliários, eles até performam bem, mas não tão bem quanto um vídeo de renda fixa. Então, nesse momento, todo mundo está muito mais interessado em comprar renda fixa. Eu acho uma boa você ter posições em renda fixa também, mas sua carteira não pode estar toda em renda fixa, porque os maiores retornos tenderão a vir da renda variável. Embora, historicamente, aqui no Brasil, a renda fixa ela costume performar melhor do que a renda variável. Mas isso depende da janela e de como você vem a se expor. Só que justamente pensando naqueles que não seguem a manada, o que o dinheiro inteligente está fazendo agora? Bruno, o que é esse dinheiro inteligente? Até antes de mostrar o significado disso, eu quero apresentar um gráfico para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela, ele mostra simplesmente o valuation das empresas através do tempo, né? Mostrando um ciclo de mercado. Então ele coloca aqui uma fase de recuperação, onde o smart money estaria comprando, o smart money seria, na tradução, um dinheiro inteligente. Depois você tem uma tímida subida, onde começam a entrar os investidores institucionais. Depois você já tem um pessoal com lucro, um primeiro sell-off, uma venda, e aí o pessoal acha que vai voltar a tendência de baixa, é uma armadilha do urso, uma bear trap, só que não é isso, volta a subir depois. Aí você tem uma atenção da mídia já, que começa a entrar nessa hora, um entusiasmo muito voltado para o público leigo, eles começam a entrar, a subida fica mais vertical, você chega numa fase de ganância, uma fase de um novo paradigma, como se dessa vez fosse diferente, provavelmente a frase mais falada antes de que uma crise venha a estourar. Depois você tem o começo de uma queda, um sentimento de negação, de que aquilo vai voltar. Você tem uma leve volta, agora é a armadilha do touro, né? Uma bull trap. Depois você tem, no final dessa leve volta, o pessoal achando que vai retornar ao normal, retornar à tendência de alta, mas aí vem medo, capitulação, até um desespero, onde os últimos otimistas acabam jogando a toalha, e aí a gente tem o recomeço do ciclo. É nessa fase que o smart money volta a se mexer, fazendo investimentos maiores. Eu citei o Warren Buffett aqui, há pouco tempo saiu na mídia que ele fez compras no valor de 51 bilhões de dólares. Então veja que ele já está se posicionando, e não porque ele acha que a gente chegou no fundo, muito provavelmente. Se a gente for pegar as movimentações que ele fez lá na crise de 2008, ele começou a comprar uns 20% acima do fundo. Ele, logicamente, não teria como saber o fundo. Ele começou a comprar quando ele viu, já estamos em patamares de preço mais interessantes. E aí ele começou a se mexer. Até porque para o Warren Buffett mexer o patrimônio dele não é igual a gente, né? Mexer um jet
jet ski é muito mais simples do que mexer um transatlântico, que é o caso de um dos homens mais ricos do mundo. Mas ele já começa a se mexer. E aqui no Brasil, nós temos movimentações interessantes acontecendo. E nada do que eu vou falar aqui é algo que eu sei de conversa de bastidor. Já veio a público. Então, citando algumas. Primeiro, a gente está entrando numa fase onde várias empresas estão começando programas de recompra de ações. Nessa reportagem que saiu no começo de junho, a gente vê 21 companhias anunciando recompra de ações e um volume superior a 17 bilhões. O que isso significa? Significa que os gestores da empresa, aqueles que mais conhecem o negócio, afinal de contas eles vivem aquilo, estão olhando o preço das suas ações negociadas em bolsa de valores e estão achando tão barato a ponto de falar, vale a pena pegar o caixa do nosso negócio nessa fase de dinheiro muito caro, nessa fase em que eu poderia pegar esses recursos e deixar aplicados na taxa Selic, rendendo 2 dígitos, mais de 1% ao mês, praticamente sem correr risco, e ao invés disso eu prefiro recomprar as próprias ações da minha empresa, porque na minha avaliação, que conheço muito essa empresa, que sei os planos futuros, que sei os pontos fortes, que sei os pontos fracos, tá tão barato a ponto de compensar fazer esse tipo de coisa. Então várias empresas já estão anunciando programas de recompra de ações. Eu acho muito mais interessante comprar quando esse pessoal está comprando e vender quando eles estão vendendo também, porque em patamares de preço muito altos, geralmente você vê executivos se livrando das ações que eles ganham como bônus, por exemplo, ou sócios vendendo um pouco para se capitalizar, mas eles só vão vender quando verem que o preço está interessante. A rede de laboratórios Fleury acabou de comprar um concorrente, a Hermes Pardini. Uma outra notícia, Itaúsa e Votorantim compram fatia de quase 15% da CCR Rodovias por 4,1 bilhões. E aí, já que citamos Itaúsa, vale citar também o banco Itaú. A Itaúsa é uma holding cuja principal participação que eles têm lá dentro, quase 90% do patrimônio deles, é em Banco Itaú. E o Itaú é uma empresa que ela é muito boa em alocar capital. Na verdade, a própria história da Itaúsa mostra isso. A Itaúsa foi criada como uma holding para investir metade do capital dela no segmento bancário, Itaú, e a outra metade em outros segmentos, muitos voltados naquela época, se não me engano era a década de 50, para a indústria. Só que o banco cresceu tão mais do que a parte da indústria, que hoje a gente vai ver, embora a Itaúsa faça ocasionalmente algum novo investimento, que o Itaú há muito tempo é 90% do que eles têm lá dentro. O Itaú, há pouquíssimo tempo, acabou de anunciar a compra de 35% da corretora americana Avenue, uma empresa que eu gosto, inclusive, eu sou usuário da Avenue já há alguns anos, já fiz vídeo no canal até mostrando, já tem um tempo quanto a isso, e eles compraram 35% por 493 milhões de reais. E também divulgaram que eles pretendem adquirir o controle da empresa em até 2 anos. Quando Itaú começa a se mexer, eu dou especial atenção pelo seguinte, agora eles estão comprando a Avenue, 2022. Você volta no tempo, 2017, logo após o impeachment da Dilma, em um ano de turbulência, não muito longe de uma eleição que a gente não sabia como seria, e além disso com dinâmicas próprias daquele ano, como por exemplo, aquele áudio do Wesley Batista com o então presidente Temer, que provocou um circuit break no mercado. Então havia muita incerteza. E o que o Itaú fez? Comprou 50% da XP. Volta no tempo, crise de 2008, bolha imobiliária americana, mercado caindo pra caramba, tanto aqui quanto lá fora, muita incerteza, pessoal segurando dinheiro. O que o Itaú fez em 2008? Ele comprou o Unibanco. Fico até curioso quanto ao que o Itaú vai fazer numa crise em 2025. Quem que ele vai comprar? Porque geralmente, nesses momentos onde os múltiplos das empresas estão mais baixos, em que há menos acesso a capital, o Itaú abre a sua carteira, coloca as cabeças que ele tem lá dentro, pessoas muito inteligentes, porque eles têm muito dinheiro para isso, para pensar e comprar concorrentes em mercados onde ele vê. Vale mais a pena comprar esse cara que está explorando o mercado americano, por exemplo, que era a Avenue, do que tentar construir uma iniciativa própria aqui dentro do banco. A mesma coisa com a XP e lá atrás a mesma coisa com o Unibanco. E só para citar como o Itaú costuma escolher boas janelas para fazer aquisições de maior porte, eu vou pegar o exemplo da XP, porque ele já adquiriu, já desinvestiu de boa parte da XP, embora Itaúsa ainda tenha uma posição acionária lá dentro. Mas se a gente for olhar, eles compraram a XP em maio de 2017, 50% por 5,7 bilhões. Se a gente for pensar em retorno de XP, ganharam muito dinheiro com isso, mas eu quero ver a janela geral do mercado. Então, depois que o Itaú fez isso, o Ibovespa, se eu for considerar até o final de 2019, começo de 2020, porque depois veio o Covid e distorceu muito o mercado, mas essa janela foi 76% de retorno que o Ibovespa teve para aqueles que escolheram esse mesmo momento para começar a comprar. Inclusive, é até curioso ver como nessa faixa, final de 2019, começo de 2020, a gente estava em quase 120 mil pontos no Ibovespa. Agora, a gente está mais ou menos em 103 mil enquanto eu gravo esse vídeo e já estamos comemorando o 10º churrasco do Ibovespa, já de 100 mil pontos. Porque sempre que bate lá, o pessoal faz essa piada do churrasco de 100 mil pontos.
Mas até chegando já à conclusão desse vídeo, o que eu quero mostrar é que nós não sabemos até quanto a taxa Selic vai subir. Muito provavelmente ela vai subir mais até o final do ano, é o que o mercado espera, e muito provavelmente com menos magnitude do que a gente viu agora, caso as coisas se mantenham como estão. Mas os grandes investidores, as grandes empresas, o pessoal que aloca bem o dinheiro e que geralmente tem mais experiência, é muito melhor informado do que a gente, porque tem dinheiro e tempo para fazer esse tipo de coisa, já está começando a se mexer. E eles não vão esperar um fundo de mercado. Primeiro porque tem muito dinheiro, mas segundo porque, apesar disso, eles não conseguem adivinhar qual vai ser o fundo. E aqui eu vou deixar uma frase, na verdade mais de uma, que saiu na última carta que o Howard Marks, um dos investidores também mais bem-sucedidos do mundo, eu citei o Warren Buffett aqui, muita gente fala que o Howard Marks é o guru do Warren Buffett, porque o próprio Buffett falou que sempre que o Howard Marks solta uma carta, ele para realmente para ler. Ele escreveu o seguinte, ele disse que "It's not timing, it's time", ou seja, não é adivinhar o momento ideal do mercado, é você ver a janela, aquele tempo propício para que você possa fazer maiores aquisições. E a frase seguinte é também da carta do Howard Marks, já traduzida. Ele escreveu o seguinte: se você espera tempo suficiente um ponto de ônibus, você com certeza conseguirá pegar esse ônibus. Mas se você fica correndo de ponto de ônibus a ponto de ônibus, é capaz que você nunca consiga pegá-lo. Ou seja, ele está lembrando a gente aqui de ter paciência. Simplesmente fique lá na frente do seu computador, de tempos em tempos faça as compras nesses períodos de preços mais baixos, porque os juros estão mais altos. Você provavelmente não vai adivinhar o fundo, não com todo o seu capital. Ocasionalmente, algum aporte você pode vir a fazer isso, mas depois que o tempo passar, que o turbilhão acabar, que as fases do mercado obedecerem àquele ciclo, a gente viu, né, smart money, institucional, público entrando já próximo da euforia para depois sair durante um momento de depressão, aí você consegue diminuir sua posição durante fases de mercado mais exuberante. Até porque é isso que o smart money está fazendo agora, comprando para depois, quando todo mundo estiver eufórico, tá desinvestindo de uma parte com belos lucros nesse trajeto. E aqui eu lembro novamente, para quem quiser aprender sobre essas dinâmicas de mercado, montar uma carteira diversificada, não só entre ativos, mas também entre moedas e entre países, as inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda vão abrir no dia 16 de agosto. Mais detalhes no link da descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.